Querida irmã, querido irmão em Cristo, hoje é dia 31 de outubro, dia da Reforma Protestante. É quase impossível não escrever uma mensagem no mês de outubro que não tenha como pano de fundo a Reforma Protestante. É o que eu fiz no nosso boletim informativo, no nosso Voz Luterana, e que hoje eu gostaria de compartilhar com você. E por que é quase impossível não escrever ou falar no dia de hoje? Simplesmente porque na caminhada da Igreja Cristã, o dia 31 de outubro se tornou lembrança e referência de uma reforma que aconteceu dentro da Igreja Cristã. Essa data, 31 de outubro, é o dia em que um homem chamado Martin Luther, português Martinho Lutero, desejoso junto com tantas outras pessoas, desejoso de uma igreja que voltasse aos princípios do Evangelho de Jesus Cristo. Então ele fixa no portal da igreja, na cidade de Wittenberg, 95 teses que auxiliariam na discussão para que a igreja retornasse a olhar para Jesus Cristo e não fixasse sua conduta nas determinações de papas ou outras lideranças religiosas poderosas daquela época. E a partir dessa redescoberta do Evangelho, a Igreja de Jesus Cristo acaba se dividindo pela segunda vez. A primeira grande cisão aconteceu em 1054, quando surgem a Igreja Católica Ortodoxa e a Igreja Católica Apostólica Romana. Uma frase muito conhecida, mas pouco praticada, que surgiu nos tempos atuais dentro das igrejas que aderiram à Reforma Protestante é: a Igreja da Reforma sempre em reforma. Os estudiosos dizem que ela surgiu nos tempos da Segunda Guerra Mundial com Karl Barth e com Dietrich Bonhoeffer, que se opuseram a Adolf Hitler e ao regime nazista. Esse também deve ser o nosso legado, nossa herança. Desejo buscar no apóstolo Paulo a razão para desejarmos participar de um processo de contínua reflexão sobre nossa realidade de igreja e a consequente determinação de sempre estarmos reformando aquilo que fugiu ou que foge dos princípios do Evangelho de Jesus Cristo. É uma palavra que Paulo escreveu à comunidade cristã em Roma, capítulo 12, versículo 2. Ele diz: "E não se conformem com este século, mas se transformem pela renovação da mente de vocês, para que experimentem qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus." Aqui está um dos princípios mais importantes da Reforma Protestante: perceber qual é a vontade de Deus e permitir que essa vontade divina também direcione nossos pensamentos e, consequentemente, nossas atitudes. Veja que Paulo não fala aqui de coração, de sentimentos, mas de mente, conhecimento. Quando vivemos nossa vida orientadas e orientados pela vontade de Deus, que encontramos claramente registrada na Palavra de Deus, nosso testemunho tem o poder de transformar a vida das pessoas que ainda não sabem quão bonito e gostoso é viver na dependência do cuidado de Deus e do amor incondicional de Jesus. O apóstolo Paulo lembra as pessoas que participavam da comunidade na região da Galácia, capítulo 5, os versículos 22 e 23, que o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. Para o seu pupilo Timóteo, na segunda carta, capítulo 3, versículo 16, Paulo lembra que toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Jesus Cristo disse para os seus discípulos no famoso Sermão do Monte
registrado em Mateus 5, que eles são o sal da terra e a luz do mundo. Ora, você e eu somos discípulas e discípulos de Jesus Cristo. E Ele espera que sejamos, nos dias de hoje, entre as pessoas com quem convivemos, sal e luz na vida dessas pessoas. Ser membro de uma igreja reformada que está sempre se analisando para perceber os enganos, os erros e os equívocos que podem surgir em nossa caminhada e em nosso meio, significa que somos membros que dia após dia desejam redescobrir o Evangelho de Jesus Cristo para vivenciá-lo com intensidade em nosso dia a dia como pessoa, mas também como comunidade, como igreja de Jesus Cristo. Que os bons ventos da reforma protestante soprem sobre nós, a partir do sopro do Espírito Santo, para nos provocar e não permitir que nos conformemos com este século, mas que nos transformemos pela renovação da nossa mente, para que experimentemos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Um beijo no seu coração. Abençoado dia da Reforma Protestante. E que amanhã a gente possa se reencontrar aqui.